Esta semana o canal passou 400 mil inscritos e eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos vocês por tirarem um tempo para comentar nos vídeos, por se inscreverem na Briefcase e por darem seu feedback sobre os casos que eu cubro. Então hoje eu montei uma compilação de 5 casos onde os vereditos ou a sentença final causaram alguma controvérsia e alguns ainda são falados hoje. O primeiro caso é da Austrália de 1880. Louisa Collins nasceu no dia 11 de agosto de 1847 em Beltries, muito perto da pequena cidade de Scone, em New South Wales, Austrália. Seu pai Henry, originalmente de Birmingham, Inglaterra, foi enviado pelos tribunais britânicos para a Austrália em 1831. Ele deixou Portsmouth no dia 16 de outubro a bordo do navio Asia e, junto com outros 200 homens, foi transportado para a Austrália para cumprir sua punição, chegando em Sydney no dia 3 de fevereiro de 1832. Uma vez que sua punição acabou, ele permaneceu na Austrália e se casou com Catherine Ring, que havia emigrado da Irlanda com sua família. Quando Louisa tinha 14 anos, seus pais a enviaram para trabalhar como empregada doméstica para um advogado rico na cidade de Marywar. Ela trabalhou duro e foi bem tratada pelo seu empregador. Ela sempre foi uma criança bonita, com longos cabelos escuros, e à medida que envelhecia, percebeu que os homens lhe davam muita atenção. Isso era algo que ela achava bastante divertido e desenvolveu uma natureza muito flertadora. Havia muitos homens que queriam cortejá-la, mas quando ela tinha 18 anos, por conselho de sua mãe, ela se casou com Charles Andrews. Ele era bem conhecido na comunidade por ter trabalhado por muito tempo como açougueiro. A mãe de Louisa considerava isso um casamento respeitável, pois ele tinha uma renda estável e podia prover para sua filha. Mas Louisa era 13 anos mais nova, e enquanto ela ainda gostava de dançar e se divertir, seu marido queria que sua esposa adotasse um papel mais tradicional. Nos próximos anos, Louisa deu à luz 9 filhos, 7 dos quais sobreviveram à infância. A vida era difícil para ela, e ela sentia falta da atenção e dos elogios que costumava receber dos jovens, e às vezes desejava poder escapar de sua rotina diária de limpeza, lavagem, cozinha e cuidado com as crianças. Pelo menos seu marido podia sair de casa para ir trabalhar. Em 1886, a família se mudou e passou a residir no subúrbio de Botany, em Sydney. Charles pensou que ajudaria as finanças da família se eles recebessem inquilinos. As crianças mais velhas poderiam ajudar, mas a carga de trabalho extra era difícil para Louisa. A vida dela acabou se tornando uma constante de trabalho. Sua aparência desbotava e ela sentia a vida passando por ela. Ela havia começado a beber conhaque e às vezes ia ao pub. Embora ter inquilinos na casa fosse difícil, ela gostava do fato de que eles a notavam e não demorou muito para sua natureza flertadora reaparecer. Um dos inquilinos era um jovem chamado Michael Collins. Ele era um personagem ousado e autoconfiante e a cada oportunidade tentava passar o tempo conversando com Louisa. Ele diria a ela como ela parecia jovem e a elogiava. Embora Louisa gostasse da atenção, seu marido não gostava e considerava o jovem um convidado ingrato. As coisas chegaram a um ponto crítico em dezembro de 1886, quando Charles confrontou Michael Collins sobre o relacionamento com sua esposa. Seguiu-se uma briga e o jovem foi expulso de sua casa. Menos de 2 meses depois, o marido de Louisa, Charles Andrews, adoeceu. Ele tinha fortes dores estomacais e foi atendido por um médico chamado Dr. Martin. O Dr. Martin não tinha certeza exatamente do que estava causando a doença. Ele examinou o paciente e discutiu sua rotina diária e sua dieta. Ele deu-lhe medicamentos e disse que ligaria de volta em alguns dias, mas Charles não se recuperou e faleceu no dia 2 de fevereiro de 1887. Ele tinha 53 anos de idade. Como era tão comum no final do século XIX, ele havia feito um seguro de vida, e Louisa era beneficiária de uma pequena apólice de seguro. As circunstâncias em torno de sua morte não foram consideradas suspeitas e o Dr. Martin registrou a morte como sendo devido a gastrite. Porém, Louisa não era uma viúva em luto. Ela era conhecida por ter dito às pessoas que
que achava seu marido um personagem sério e um tanto quanto chato, com pouco tempo para diversão e risos, e após sua morte, os vizinhos ficaram um pouco chocados. Ela não se vestiu de preto e não parecia lamentar a morte do marido. Em vez disso, ela bebeu e foi dançar com um homem que anteriormente havia se hospedado em sua casa, Michael Collins. No dia 9 de abril de 1887, apenas 2 meses após a morte de Charles, Louisa Andrews, de 39 anos, e Michael Collins, de 23 anos, se casaram. No dia do casamento, ela estava grávida de 4 meses do filho dele. Eles moravam juntos na Popples Terrace, Botany Road, no subúrbio de Botany, em Sydney. No fim de 1887, Louisa deu à luz ao filho deles, um menino chamado John. Tudo estava indo bem, até que no dia 10 de abril de 1888, o bebê, que agora tinha 4 meses e meio, ficou doente. Eles tentaram cuidar dele, mas por volta das 10 da noite ele não parava de chorar. Ele foi consolado por sua mãe e então finalmente adormeceu. Mas ele acordou 1 hora depois, gritando e aparentemente com muita dor, embora nenhum de seus pais tenha considerado chamar um médico. Pouco antes da meia-noite, o bebê John morreu. Quando o médico veio para registrar a morte, ele questionou Louisa e Michael sobre as circunstâncias do falecimento do bebê. Louisa informou que ele esteve doente por 2 dias e recebeu pequenas doses de óleo de rícino, mas seu estado não apresentou melhora. Dr. Martin foi o médico que visitou o primeiro marido de Louisa quando ele adoeceu e posteriormente morreu. Então, como a morte de seu bebê foi logo em seguida, ele instruiu o casal a relatar a morte à polícia. Ele disse que enviaria uma carta ao legista municipal. Na época, a taxa de mortalidade em crianças com menos de 5 anos na Austrália era de 19%, então a morte de um bebê não era incomum. O legista concluiu que, como não havia circunstâncias suspeitas envolvidas, poderia-se presumir que o bebê John Collins morreu de causas naturais e não seria necessário realizar uma investigação. Louisa continuou sua rotina diária de tarefas e cuidados com as 5 crianças que ainda residiam na casa na Popples Terrace. Michael voltou a trabalhar como lavador de lã, mas logo começou a se sentir mal. O Dr. Marshall foi convocado para examiná-lo. Ele achou os sintomas de seu paciente um tanto curiosos e teve dificuldade em determinar exatamente o que estava causando a doença de Michael. Ele visitou a casa algumas vezes nos próximos 2 meses, até que no dia 3 de julho de 1888, a condição de Michael piorou repentinamente. O Dr. Marshall observou que Louisa estava tentando confortar seu marido, mas ele também notou que ela havia bebido. No dia seguinte, 4 de julho, quando o médico chegou à casa para verificar seu paciente, ele coletou amostras de urina e vômito. Ele também pegou uma garrafa de conhaque e um recipiente de medicamento que encontrou ao lado da cama. Ele realizou uma análise preliminar, mas não encontrou nada suspeito. 4 dias depois, no dia 8 de julho, Michael Collins morreu. Dr. Marshall informou a Louisa que não podia emitir um atestado de óbito devido às circunstâncias da morte e teria que enviar um relatório para o legista da cidade. Ao receber o relatório do Dr. Marshall e o fato de que o primeiro marido de Louisa também havia morrido repentinamente, o legista abriu uma investigação sobre a morte de Michael Collins. Na investigação, foram apresentadas evidências confirmando que o falecido recebeu bastante visitantes nas semanas que antecederam sua morte. Muitos desses eram vizinhos preocupados que ligaram para ajudar Louisa. Dr. Marshall informou a investigação que pediu a Louisa para levar Michael ao hospital, mas ela respondeu que seria melhor que ele morresse em casa. Dr. Marshall disse a ela que ele seria bem cuidado e não havia motivo para ele morrer. Mas Louisa não contemplava a ideia. Meia hora após a morte de Michael, o policial Jeffers chegou à casa e revistou a propriedade. Ele encontrou um copo pela metade ao lado da cama do falecido. Seu conteúdo foi analisado e foram encontrados vestígios de arsênico. Com isso, o legista concluiu que a morte de Michael Collins poderia ser considerada suspeita. A investigação estabeleceu que, com base nos sintomas da doença e nos resultados da autópsia, o falecido morreu de envenenamento por arsênico
possivelmente administrado por sua esposa. No sábado, 14 de julho de 1888, o legista abriu uma segunda investigação e emitiu um mandado para exumar os corpos de Charles Andrews e do bebê John Collins. Os exames constataram que o corpo de Charles Andrews continha vestígios tênues de arsênico, mas não foram encontrados vestígios no corpo da criança. O legista decidiu que havia provas suficientes para presumir que tanto Charles Andrews quanto Michael Collins foram mortos por envenenamento por arsênico e Louisa Collins foi acusada de assassinato. O julgamento de Louisa Collins começou no Supremo Tribunal de Nova Gales do Sul no dia 6 de agosto de 1888. A acusação decidiu acusá-la apenas pelo assassinato de seu segundo marido, Michael Collins. Testemunhas confirmaram que ela cuidou de Michael, mas estava bebendo enquanto fazia isso. Alguns disseram ao tribunal que, embora ela cuidasse dele, parecia indiferente às suas necessidades e, às vezes, parecia ser inexpressiva e um tanto distante. O Dr. Marshall disse que, embora a Sra. Collins tenha se recusado a levar seu marido ao hospital, a relutância em levar parentes doentes ao hospital não era incomum. Ele também disse que, embora às vezes ela parecesse distante, em outras ocasiões ela era muito carinhosa e atenciosa com o marido. Ele acrescentou que, embora inicialmente pensasse que o falecido havia morrido de gastrite, agora entende que foi encontrado arsênico em seu corpo. Ele tinha convicção de que o envenenamento causou a morte. Na verdade, foram encontrados 2 gramas de arsênico no corpo e também foi descoberto arsênico em seu vômito. Louisa sempre manteve que ela não tinha nenhum arsênico e tudo que ela tinha dado ao marido era um pó para vômito que ela havia comprado do farmacêutico local em Botany Roads. Quando a polícia visitou o farmacêutico, eles puderam confirmar isso como verdade, e qualquer arsênico que eles haviam vendido foi rastreado e contabilizado, nenhum dos quais levou de volta a Louisa. A acusação chamou a filha de Louisa para o banco das testemunhas. Seu nome era May, e ela tinha apenas 11 anos. Ela testemunhou que sua mãe mantinha veneno para ratos na cozinha. Este era um veneno à base de arsênico usado para matar roedores indesejados e comum em casas no final do século XIX. A defesa lembrou ao tribunal que Michael Collins não tinha uma apólice de seguro de vida, então, de maneira alguma, Louisa se beneficiaria com sua morte. Eles também afirmaram que o falecido trabalhava na indústria de lavagem de lã, onde havia exposição ao arsênico. Ele também estava tomando alguns medicamentos para um caroço na virilha, e isso pode ter contido arsênico, ou ele mesmo poderia ter adicionado algum, mas a defesa conseguiu colocar um elemento de dúvida no caso contra Louisa. A acusação continuou a argumentar que a ré era uma mulher impiedosa, conhecida como a Borgia da Baía de Botany. Eles lembraram ao tribunal que ela teve um caso com o falecido quando ele era um pensionista na casa da família, que ela compartilhava com seus filhos e seu primeiro marido, que também morreu em circunstâncias misteriosas. Ela então se casou com Michael Collins logo depois, antes de se livrar dele quando perdeu o interesse no casamento. Quando o julgamento terminou, o juiz fez seu resumo e o júri se retirou para considerar o caso. 3h30 depois, eles retornaram e disseram ao juiz que não conseguiam chegar a um veredito, mas o juiz pediu que voltassem e reconsiderassem. Na quinta-feira, 9 de agosto de 1888, eles retornaram novamente e o encarregado informou ao tribunal que não havia possibilidade de um acordo, pois estavam divididos sobre o veredicto. O juiz então dispensou o júri. 3 meses depois, no dia 5 de novembro, o segundo julgamento de Louisa Collins começou. As mesmas evidências foram ouvidas, mas mais uma vez o júri estava dividido e incapaz de chegar a um veredito. Quando um júri não conseguiu chegar a um veredito após 2 julgamentos, era prática comum que o caso contra o réu fosse arquivado, mas foi decidido pelos tribunais de New South Wales que Louisa Collins deveria ser julgada pelo assassinato de seu primeiro marido, Charles Andrews. O julgamento iniciou no fim de novembro. A acusação contou ao tribunal como, após se casar com o falecido aos 18 anos e ter 9 filhos, ela se cansou dele. Quando ela conheceu o jovem Michael Collins,
que estava hospedado em sua propriedade. Mas quando seu marido o expulsou de sua casa e proibiu sua esposa de vê-lo, a ré friamente o envenenou. A defesa, no entanto, explicou que o falecido teria tido exposição ao arsênico durante sua vida, e após ser enterrado, era possível que o arsênico pudesse ter entrado em seu corpo através do solo ou do caixão. Eles anunciaram que era impossível estabelecer, além de uma dúvida razoável, que a ré era responsável pela morte de seu marido. Quando a acusação e a defesa apresentaram seus casos, o júri foi enviado para deliberar, mas assim como nos 2 julgamentos anteriores, eles não conseguiram chegar a um veredicto. Louisa Collins agora havia sido julgada 3 vezes, 2 vezes pelo assassinato de seu segundo marido, Michael Collins, e 1 vez pelo assassinato de seu primeiro marido, Charles Andrews, e cada um resultou em um júri dividido. O caso foi amplamente divulgado nos jornais, e assim como os 3 júris, a opinião pública também estava dividida sobre se ela era culpada de seus crimes. Após o 3º julgamento, presumiu-se que Louisa Collins seria libertada. Surpreendentemente, no entanto, um 4º julgamento foi ordenado, e desta vez, ela seria novamente processada pelo envenenamento de seu segundo marido, Michael Collins. O 4º julgamento de Louisa Collins começou no dia 6 de dezembro de 1888 no Tribunal Criminal Central em Sydney e seguiu o mesmo formato que os anteriores, com depoimentos das mesmas testemunhas. No entanto, desta vez, a acusação conseguiu estabelecer que a empresa onde o falecido trabalhava não usava arsênico em suas atividades diárias. Então, Michael Collins não teria entrado em contato com o veneno em seu local de trabalho. Ao meio-dia de sábado, 8 de dezembro de 1888, o juiz resumiu o caso e o júri se retirou para considerar o veredito. 2 horas depois, eles retornaram e quando o juiz perguntou se eles consideravam o réu culpado ou inocente, o chefe do júri respondeu: culpado. Houve um suspiro no tribunal antes do juiz se voltar para a ré e perguntar se ela tinha algo a dizer. Ela respondeu que não tinha. O juiz então condenou Louisa Collins à morte por enforcamento. Os jornais e o povo de New South Wales pareciam divididos sobre o veredito, mas a maioria concordou que era meio inevitável que o tribunal eventualmente considerasse Louisa culpada. Alguns jornais apontaram, mas após 3 julgamentos, nos quais um total de 36 homens ouviram o caso e não conseguiram chegar a um veredito, parecia injusto que ela fosse enforcada. Eles consideraram que qualquer evidência apontando para a culpa dela era circunstancial. O governo do estado havia sido capaz de jogar recursos ilimitados no caso, enquanto a ré não conseguia pagar por sua própria defesa jurídica e foi representada em cada julgamento por uma equipe de defesa que não recebeu qualquer pagamento. Pouco antes do Natal, Sir Ninian Melville se levantou no parlamento de New South Wales expressando suas preocupações sobre a sentença. Isso iniciou um debate na Câmara, mas a lei afirmava que o crime de assassinato era punível com a morte e a Sra. Collins havia sido considerada culpada desse crime, então, a menos que houvesse uma mudança na lei, ela seria enforcada. O caso ainda fascinava o público e os jornais continuavam a publicar histórias sobre o julgamento e as evidências envolvidas. Foi sugerido que os filhos de Louisa haviam sido orientados pela acusação sobre o que dizer no banco das testemunhas. No primeiro julgamento, seu filho adolescente disse ao tribunal que não se lembrava de nenhuma ocasião em que tinha visto seus pais discutindo, mas seu depoimento mudou no 4º julgamento, quando afirmou que eles às vezes discutiam quando sua mãe bebia. A única coisa que as pessoas lutavam para entender, a vida de Michael Collins não tinha seguro. Então Louisa não tinha motivo para envenená-lo e não teve nenhum ganho financeiro com a sua morte. A acusação também nunca conseguiu fornecer nenhuma evidência de que ela havia comprado algum arsênico além da caixa de veneno para ratos, que, como muitas pessoas na época, ela mantinha na cozinha. Louisa sempre negou ter envenenado seus maridos e acreditava que, após ser julgada 4 vezes, seria perdoada e sua sentença comutada. Mas no dia 8 de janeiro de 1889, Louisa Collins
foi enforcada na prisão de Darlinghurst. Ela tinha 41 anos de idade e foi a última mulher a ser enforcada no estado australiano de Nova Gales do Sul. O próximo caso é dos Estados Unidos de 1870. Laura Hunt nasceu no dia 22 de junho de 1837 na pequena cidade de Holly Springs, no Mississippi. Sua família se mudava muito, pois o pai de Laura não tinha um emprego fixo e viajava para onde pudesse encontrar trabalho. Por fim, chegaram a Nova Orleans. Ela era uma garota muito bonita, com uma natureza encantadora, e em 1853, quando tinha 16 anos, casou-se com um cavalheiro chamado William Stone, que trabalhava como comerciante de álcool. Ele era 20 anos mais velho que Laura, mas um ano depois, em 1854, ele morreu, deixando Laura uma viúva de 17 anos. Após a morte de seu marido, Laura se matriculou na escola para se tornar professora. Antes de terminar seus estudos, ela se casou novamente, desta vez com um homem chamado Thomas Grayson. No entanto, ele se mostrou uma má escolha para marido. Ele costumava beber e às vezes era violento. Apenas 6 meses depois do casamento, Laura já estava farta e iniciou o processo de divórcio. Junto com sua mãe, ela deixou o Mississippi e estabeleceu-se na Califórnia, se instalando em São Francisco. Elas ficaram lá por um curto período antes de se mudarem para Shasta, onde Laura conheceu o xerife do condado chamado William Fair. Ele era significativamente mais velho do que ela, mas um cavalheiro respeitável e encantador que trabalhava como advogado. Eles se casaram e Laura deu à luz a uma filha a quem deram o nome de Lillian Lorraine. William decidiu que seria melhor para sua família se morassem em São Francisco. Eles se mudaram para a cidade, mas a vida lá não era tão fácil quanto ele havia imaginado. Ele achou difícil estabelecer sua prática. Sua renda diminuiu e ficou cada vez mais difícil prover para sua família. William Fair cometeu suicídio em dezembro de 1861. Laura agora tinha 24 anos e já havia se casado 3 vezes. Viúva 2 vezes e divorciada 1 vez. William não deixou uma fortuna em seu testamento, mas com o dinheiro que herdou, ela se mudou para Sacramento, onde comprou uma pensão, que planejava administrar com a ajuda de sua mãe. Sem que Laura soubesse, Sacramento não tinha muitos visitantes na época, pois o governo do estado estava em recesso. Ela lutou para ganhar algum dinheiro e, diante de grandes dívidas, ela não teve outra escolha a não ser encontrar um emprego. Ela conseguiu um papel como atriz na Ópera Maguire em São Francisco. Ela era, por todas as contas, uma atriz muito boa, mas quando a produção terminou, ela decidiu não continuar com sua carreira de atriz e, em vez disso, deixou a Califórnia e foi para Nevada, onde abriu uma pensão na cidade de Virgínia. Sua chegada coincidiu com uma grande descoberta de minério de prata, localizado sob a encosta leste do Monte Davidson, perto da cidade de Virgínia. Esta foi a primeira grande descoberta de minério de prata nos Estados Unidos, desencadeando uma corrida de prospectores para a área, todos buscando reivindicar seus direitos. Conforme o acampamento de mineração crescia, a cidade virou um movimentado centro comercial. Laura e sua mãe eram proprietárias do Hotel Tahoe House de 37 quartos. Os negócios prosperaram e Laura, com sua aparência jovem e maneiras elegantes, tornou-se uma figura bem conhecida e querida na cidade. Uma das muitas pessoas que viajaram para a cidade de Virgínia para tentar ganhar algum dinheiro rápido foi um advogado de São Francisco de 47 anos e ex-legislador do estado da Califórnia chamado Alexander Crittenden. Ele era originalmente de Lexington, em Kentucky, e se formou na Academia Militar de West Point. Ele permaneceu no exército por cerca de 1 ano antes de sair e começar a trabalhar no negócio ferroviário. Ele se casou, mudou-se para o Texas e estudou para ser advogado. Alexander era de uma família rica e bem conectada, então logo foi admitido na Ordem dos Advogados e então, em 1852, ele se mudou para a Califórnia. O sucesso parecia vir facilmente para ele. Ele começou seu próprio escritório de advocacia
e foi eleito para a legislatura estadual, na qual serviu por 4 anos, eventualmente se tornando o presidente do Comitê Judiciário. Após encerrar sua carreira política, ele voltou para São Francisco e seguiu atuando em seu escritório de advocacia. Mas agora, com 7 filhos e pensando nas grandes quantias de dinheiro que as minas de prata estavam gerando, Alexander Crittenden decidiu que se beneficiaria muito financeiramente se fosse para a cidade de Virgínia e montasse sua própria prática jurídica. Ele chegou em 1864 e alugou um quarto no muito agradável Tahoe House Hotel, de propriedade da senhora Laura Fair. Ele era alto, bonito e articulado, e a jovem e livre Laura deu-lhe muita atenção. Logo eles começaram a passar as noites juntos, e então outras pessoas do hotel sussurravam que Alexander Crittenden era um convidado muito especial, e, dentro de alguns meses desde o primeiro encontro, Laura e Alexander passeavam juntos pelas ruas da cidade e declaravam que estavam muito apaixonados. Laura já havia se casado 3 vezes e estava muito ansiosa para que o novo homem em sua vida a tornasse sua esposa. Ela pressionou Alexander a se casar com ela, perguntando constantemente quando eles se casariam legalmente. Naquela época, a sociedade fazia uma distinção clara entre mulheres casadas e solteiras, e Laura estava ansiosa para preservar sua boa reputação. Alexander concordou em se casar com ela, mas adiou a data do casamento. Ele diria a ela que apenas tinha algumas coisas para resolver primeiro, e tentaria ganhar mais algumas semanas antes que ela trouxesse o assunto à tona novamente. Sua carreira começou a decolar. Ele voltaria para a Califórnia para visitar sua família, mas a vida mudou repentinamente quando, no início de 1865, sua esposa chamada Clara insistiu que ela e as crianças se juntassem a ele em Nevada. Agora ele tinha um problema, pois sua amante e sua esposa iriam morar na mesma cidade. Isso não era São Francisco com uma população de 150 mil, onde teria sido mais fácil manter segredos de Clara. Virginia City era bem menor. A população era de 25 mil e tanto ele quanto Laura haviam se tornado residentes bem conhecidos e nunca disfarçaram seus sentimentos um pelo outro. Ele não teve escolha a não ser dizer a Laura que era casado e que sua esposa e filhos se juntariam a ele em Virginia City. Laura ficou muito chateada com a revelação. Ela se perguntou se Alexander tinha sido completamente honesto com ela, mas estava tão apaixonada por ele que acreditou em sua palavra. Ele insistiu que queria estar com ela e prometeu se divorciar. No entanto, quando Clara chegou, ele alugou uma bela casa para toda a sua família morar e também manteve seu quarto no hotel. Quando sua esposa o questionou sobre por que ele precisava manter o quarto, ele disse a ela que era muito importante fazer isso por razões de negócios. Agora ele passaria seus dias com Laura e suas noites com sua esposa. Ele se tornou muito hábil em se movimentar entre o hotel e a casa e diria a ambas as senhoras exatamente o que elas queriam ouvir. Ele relutava em desistir de Laura e continuava prometendo se divorciar de sua esposa, mas ele tinha filhos pequenos, uma empresa de sucesso e uma reputação muito boa. Ele estava muito ciente de que abandonar sua esposa e filhos para se tornar o quarto marido de Laura Fair seria muito mal visto pelo proeminente círculo social em que atuava e só teria um efeito prejudicial em seus negócios. Nos próximos 5 anos, Alexander conseguiu manter sua amante e sua esposa separadas. Enquanto Laura continuava perguntando quando ele iria se divorciar e se casar com ela, parecia que Clara Crittenden desconhecia a infidelidade do marido. Alexander era um advogado habilidoso. Ele tinha muitos clientes, que incluíam indivíduos ricos e empresas relativamente grandes. Após estabelecer seu escritório de advocacia em Virginia City, ele voltou a dedicar tempo à sua principal prática jurídica em São Francisco. Durante o tempo em que ele estava viajando entre as 2 cidades, começaram a surgir rumores de que ele tinha uma amante. Na tentativa de acabar com todas as especulações, ele insistiu que Laura Fair não era nada mais do que uma conhecida que ele conhecia há vários anos, pois ela era a proprietária do Tahoe House Hotel. Logo, ficou muito evidente que,
Se Alexander quisesse operar um escritório de advocacia tanto em Nevada quanto na Califórnia, ele não seria capaz de manter sua esposa e uma amante. No final, ele cedeu às exigências de Laura e disse que se divorciaria de Clara. Ele disse que faria isso em Indiana, pois os tribunais eram mais lenientes lá. Ele a instruiu a ir para Nova York, onde se encontrariam para então viajarem juntos para Indiana. Como de costume, Laura acreditou em cada palavra dele e esperou por ele. Mas Alexander nunca chegou e, eventualmente, Laura recebeu uma carta dizendo a ela que um problema financeiro significava que ele não podia viajar. Ela ficou indignada, mas algumas semanas depois, ele a convenceu a encontrá-lo na bela e muito elegante cidade de White Sulphur Springs. Aqui eles reafirmaram seu amor eterno. O relacionamento continuou. Laura voltou para São Francisco junto com sua mãe e filha. Alexander a visitava e ainda lhe dizia que eventualmente se divorciaria de Clara, mas até 1870, Laura já estava cansada de suas promessas vazias. O casal discutia mais frequentemente e ela se perguntava se havia desperdiçado os últimos 6 anos com um homem que a enganara. Ela agora tinha 33 anos e ainda era frequentemente abordada por cavalheiros muito interessados em cortejá-la, um dos quais era um homem muito elegante chamado Jesse Snyder. Eles tiveram um breve relacionamento antes dele se tornar seu quarto marido. Alexander ficou desolado ao descobrir que Laura havia se casado. Ele escreveu diversas cartas declarando seu amor por ela. Em uma das cartas ele escreveu: "Eu estou miserável, insuportavelmente, infinitamente miserável. Não tenho coração ou mente para mais nada. Só consigo pensar em você." Quando ele a encontrou novamente, eles concordaram que tinham que ficar juntos e ambos prometeram se divorciar. O divórcio de Laura foi finalizado no dia 5 de outubro de 1870, e agora ela estava convencida de que finalmente estaria com o homem que amava. Ela vendeu alguns de seus móveis e se preparou para se mudar para a casa de Alexander. Ela sabia que sua esposa Clara e as crianças haviam sido enviadas para o leste e ela presumiu que isso era para que ela pudesse aceitar o divórcio. Mas Alexander Crittenden não iria se divorciar de sua esposa. Na verdade, ele nem sequer havia discutido tal coisa com ela, e quando Laura soube que Clara logo estaria retornando de sua viagem e seu marido iria encontrá-la, ela ficou enfurecida. Ela foi à rua Kearney e pediu a um armeiro para trocar o revólver Colt que possuía por uma pistola de 4 canos, menor e mais moderna, que poderia ser facilmente escondida na bolsa de uma senhora. Ela descobriu que Clara e as 3 crianças que a acompanharam na viagem retornariam no dia 3 de novembro e chegariam à estação ferroviária em Oakland. Quando o dia chegou, Laura se vestiu completamente de preto, incluindo um véu para cobrir o rosto, e colocou a pistola recém-adquirida em sua bolsa. Em seguida, ela pegou um barco para Oakland, onde esperou pacientemente pela chegada do trem. Ela notou Alexander sentado por perto. Se ele a visse, não teria ideia de quem era essa misteriosa senhora. Ela não parecia deslocada, pois na época muitas mulheres que haviam sido recentemente viúvas usavam vestidos pretos e um véu preto de comprimento total quando estavam em lugares públicos. Quando o trem parou na estação, Clara Crittenden e as 3 crianças desembarcaram e Alexander caminhou em direção a eles. Laura percebeu que tudo parecia normal. Clara pegou seu braço e eles seguiram para o pier de Oakland para embarcar no ferry boat que os levaria de volta a São Francisco. Obscurecida pelo véu, Laura sentou-se perto e observou cuidadosamente o casal. Então, de repente, assim que o barco estava deixando o porto, ela caminhou até Alexander. Quando ele viu a estranha dama velada se aproximar, ele se levantou. Conforme ela se aproximava, ela tirou a pistola de sua bolsa e atirou nele uma vez no peito. Então ela se afastou calmamente. Alexander caiu. A tripulação do barco correu para ajudá-lo. Outro foi até Laura, que agora estava sentada e estava bastante quieta e não fazia nenhum som. O membro da tripulação a desarmou e quando o barco chegou em São Francisco, Laura Fair foi colocada sob custódia.
Ela não negou ter atirado no cavalheiro desarmado no barco. Ela simplesmente disse que o homem havia arruinado sua vida e a vida de sua filha e que ela pretendia matá-lo. Alexander Crittenden, na verdade, não estava morto. Ele foi levado para sua casa, onde viveu por mais 48 horas, antes de finalmente sucumbir aos seus ferimentos. No dia de seu funeral, os tribunais federais, estaduais e municipais foram adiados e, na época, foi um dos maiores funerais já realizados em São Francisco. O julgamento do caso de direito começou em 27 de março de 1871 e provou ser uma sensação. Como o crime foi noticiado em todos os jornais, ele chamou a atenção de muitos ativistas proeminentes no movimento pelos direitos das mulheres, e eles tentaram transformá-lo mais em uma questão sobre a sociedade e a moralidade americana do século XIX e menos sobre o fato real de que Laura Fair havia atirado em Alexander Crittenden. Os advogados de Laura alegaram que no momento do incidente, ela não estava de fato sã e havia sofrido insanidade intelectual parcial e insanidade moral parcial. Descreveram eloquentemente uma senhora encantadora e cuidadosa, cujo estado de espírito havia sido corrompido por anos de abuso emocional da vítima. A própria Laura disse ao tribunal que não tinha memória do que havia feito. A acusação pintou uma imagem muito diferente do réu. Eles disseram que ela não tinha histórico de instabilidade mental e havia planejado meticulosamente seu crime. Ela havia comprado uma nova arma, ido à estação de trem, seguido sua vítima até o barco e atirado nele. Foi um crime que obviamente foi planejado por uma pessoa que pensa muito logicamente. Testemunhas afirmaram que Laura perseguia homens de certo status financeiro e social, sendo o dinheiro o motivador por trás de todos os seus relacionamentos. Uma testemunha a descreveu como uma mulher leviana, enquanto Clara Crittenden informou inocentemente ao tribunal que ela era uma esposa amorosa e altruísta e Laura Fair era uma mulher calculista e manipuladora, que por anos tentou persuadir seu marido a deixá-la e desfazer sua família. Quando o julgamento terminou, o júri se retirou para deliberar. Pensava-se que isso poderia levar algum tempo, pois o julgamento já durava quase um mês, mas na verdade o júri voltou em menos de 1 hora e entregou o veredito de culpada. Laura foi sentenciada à forca no dia 28 de julho. Houve uma reação mista em São Francisco, mas a maioria das pessoas achou o veredito justo. A defesa entrou com um recurso e, enquanto ele estava sendo considerado, a data da execução de Laura foi suspensa. Eventualmente, o veredito foi anulado por questões técnicas e um novo julgamento foi ordenado, que começou em setembro de 1872. Laura compareceu ao tribunal todos os dias, vestida inteiramente de preto e usava um véu preto. Quando o julgamento terminou, ela foi considerada inocente devido à insanidade temporária. O veredicto causou sensação em São Francisco. A maioria das pessoas acreditava que, mesmo se Laura não fosse enforcada pelo crime, ela deveria cumprir um período considerável na prisão. Havia aqueles, no entanto, que achavam que o veredito era justo e que a mente de Laura havia sido bastante corrompida por um homem que havia agido de maneira muito desonrosa com ela. Agora uma mulher livre, Laura continuou a viver em São Francisco e, com o passar do tempo, tornou-se uma figura muito menos proeminente e podia caminhar pela cidade sem ser notada. Ela morreu no dia 19 de outubro de 1919, aos 82 anos de idade. O quarto caso é da Escócia do século XX. Oscar Joseph Lestina nasceu em uma família judaica no dia 8 de janeiro de 1872 na cidade de Oppen, que na época fazia parte do Império Alemão. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Oppen tornou-se parte da Polônia e retornou ao seu nome eslavo original de Opole. Era um bom lugar para crescer, situado às margens do rio Oder. Por centenas de anos, a cidade foi muito importante para o comércio, e no final do século XIX, tinha uma população de cerca de 12 mil pessoas. O jovem Oscar, filho de um padeiro,
teve uma criação modesta e uma educação relativamente boa. Em 1893, quando tinha 21 anos, decidiu deixar sua terra natal e viajar para a Inglaterra. Muitos jovens haviam emigrado ilegalmente da Alemanha para evitar o serviço militar. Embora muitos tenham ido para os Estados Unidos da América, a Grã-Bretanha também era vista como um destino atraente. O país era uma das principais economias e potências industriais da Europa, oferecendo boas oportunidades de emprego. Havia também uma grande comunidade judaica. Ele se estabeleceu em Londres, mas em vez de seguir uma carreira profissional, trabalhou como agenciador de apostas. Na época, o jogo era considerado uma parte importante do lazer da classe trabalhadora vitoriana e popular entre os residentes do leste da cidade. Casas de apostas existiam em Londres há muitos anos. Elas aceitavam apostas pequenas e pagavam rapidamente os vencedores. Isso permitia apostas repetidas em dias de corrida, fazendo com que as pessoas reinvestissem seus ganhos em apostas que depois perdiam. Com a proibição das casas de apostas, elas migraram para pubs e ruas da cidade. Eles contratavam corredores para coletar apostas e pagar vencedores. Havia também vigias, que avisavam se houvesse algum policial na área. Oscar trabalhou sob muitos pseudônimos, mais notavelmente Oscar Anderson, mas ele eventualmente adotou o nome Slater, que ele usou para fins mais oficiais. Seu trabalho, porém, fez com que ele se tornasse conhecido pela polícia. Em 1896, foi preso e acusado de suposta lesão corporal maliciosa. Posteriormente, ele foi preso novamente em 1897, acusado de agressão. Em ambos os casos, foi absolvido. Em 1899, ele se mudou para Edimburgo, capital da Escócia. Ele sempre se vestia bem e dava a impressão de que era um fino cavalheiro, alegando ser dentista e um tanto especialista em pedras preciosas. Mas Oscar parecia ganhar a vida com jogos de azar. Após 2 anos em Edimburgo, mudou-se para Glasgow. Aqui, ele ficou conhecido pela polícia, que suspeitava que ele administrava uma operação ilegal de apostas. Ele era casado, mas sua esposa bebia muito, então ele a deixou e começou um relacionamento com uma jovem francesa, chamada Senhorita André Antoines. Enquanto Oscar apostava e jogava, ela ganhava dinheiro entretendo cavalheiros visitantes. A lei de apostas de rua foi aprovada em 1906, mas muitos trabalhadores continuaram fazendo apostas regulares com bookmakers em suas residências. Ou nas ruas, e embora isso agora fosse ilegal, era algo que a polícia parecia relutante em aplicar. A senhorita Marion Gilchrist era uma senhora idosa que morava em um espaçoso apartamento no primeiro andar na 15 Queen's Terrace, West Princess Street, em Glasgow. Ela era uma senhora muito rica, tendo herdado uma grande fortuna de seu pai. Em 1908, ela comemorou seu 83º aniversário. Ela morava com sua jovem empregada doméstica, Miss Helen Lambie. Na noite de 21 de dezembro de 1908, o Sr. Arthur Adams, que morava com suas irmãs no apartamento abaixo de Miss Gilchrist, ouviu 3 batidas no seu teto. Ele havia dito a Miss Gilchrist que, se precisasse de ajuda, batesse no chão. Incentivado pelas irmãs, ele foi verificar se Miss Gilchrist necessitava de ajuda. Ele subiu as escadas apressadamente, mas a porta do apartamento da Miss Gilchrist estava trancada. Ele tocou a campainha, mas ninguém atendeu. De modo peculiar, ele ouvia ruídos sutis do interior. Supondo que tudo estava em ordem, ele retornou ao seu apartamento. Para a surpresa do Sr. Adams, suas irmãs disseram para ele voltar imediatamente e verificar o vizinho idoso. Retornando ao apartamento, ele avistou a empregada da senhorita Gilchrist, senhorita Helen Lambie, na escadaria. Ela foi à rua comprar um jornal para sua patroa, como fazia quase todas as noites. A senhorita Lambie destrancou a porta e, com o Sr. Adams, adentrou o apartamento. Um cavalheiro bem vestido apareceu e saiu apressadamente pela porta, escada abaixo e para a rua. Isso pareceu muito incomum. A senhorita Lambie não sabia que sua senhora estava esperando uma visita, e ela mesma só tinha saído por alguns minutos. A senhorita Lambie foi para a cozinha
e depois para um dos quartos, mas não havia sinal de sua senhora. Ela entrou na sala de jantar e se deparou com uma visão horrível. A senhorita Gilchrist estava deitada de bruços no chão, com sangue saindo de sua cabeça. O Sr. Adams correu para a rua buscando ajuda. Ele chamou seu médico e alertou a polícia. A senhorita Gilchrist, no entanto, estava morta. O médico confirmou que ela morreu devido a golpes na cabeça. A polícia examinou a cena. Era estranho. Sem sinais de arrombamento, indicando que o agressor poderia ser conhecido da vítima. No quarto, havia uma caixa de fósforos e uma luz a gás acesa. Papéis estavam espalhados por todo o lugar e uma pequena caixa havia sido forçada a abrir. A polícia suspeitava que o crime tinha motivação de roubo. Apesar da coleção de joias da senhorita Gilchrist não ter sido furtada, apenas um broche de diamante em forma de crescente parecia estar faltando. A polícia pediu à senhorita Lambie e ao Sr. Adams informações sobre o cavalheiro que eles viram sair dos apartamentos e eles deram uma descrição semelhante, mas não idêntica. Conforme as notícias do assassinato de 83 anos se espalhavam pela cidade, a polícia percebeu que precisava capturar o culpado rapidamente. 2 dias depois, no dia 23 de dezembro, uma jovem de 14 anos chamada senhorita Mary Barrowman se apresentou. Ela também afirmou ter visto o mesmo cavalheiro sair do prédio. Ela relatou à polícia que ele estava com tanta pressa que quase a atropelou. No entanto, a descrição dela era muito diferente da descrição dada pela senhorita Lambie e pelo Sr. Adams. No dia seguinte, outra testemunha informou à polícia que um cavalheiro morador da rua São Jorge, perto da casa da senhorita Gilchrist, tinha um bilhete de penhor para um broche de diamante. A polícia sabia que um broche foi roubado durante o ataque. O cavalheiro chamava-se Oscar Lash Sinner, mas era mais conhecido como Oscar Slater. Ele era um alemão de 37 anos, conhecido por ganhar a vida de forma duvidosa. A polícia visitou a casa do Sr. Slater, mas foi informada pela empregada que no dia 21 de dezembro, Oscar estava em casa. A empregada também informou aos detetives que o Sr. Slater havia deixado Glasgow com sua amante, a senhorita Sandra Antoine. Ela disse que eles viajaram para Liverpool e embarcaram no navio Lusitânia com destino a Nova York. Eles não reservaram a passagem com seus nomes reais. Em vez disso, eles usaram o pseudônimo de Sra. Otto Sando. A polícia continuou a investigar e logo descobriu que o broche na loja de penhores já estava lá há algum tempo e era diferente do broche que havia sido roubado. Contudo, eles ainda viam o Sr. Oscar Slater como um suspeito plausível. Foi emitido um mandado de prisão para ele. A polícia de Nova York foi contatada e um pedido de extradição foi feito. O Lusitânia chegou em Nova York no dia 2 de janeiro de 1909 e o Sr. Oscar Slater foi preso e levado para a prisão Tombs. Pensando que a polícia havia resolvido o caso e capturado o assassino, os jornais escoceses publicaram uma foto do suspeito. Isso foi seguido por mais testemunhas, que vieram a público para dizer à polícia que viram o mesmo cavalheiro no início da noite do dia 21 de dezembro nas proximidades da West Princess Street. No entanto, parecia estranho que essas testemunhas só vieram a público após a foto do suspeito ter sido impressa e uma recompensa de 200 libras ter sido oferecida por informações que levassem a uma prisão e condenação. O Sr. Adams, a senhorita Lambie e a senhorita Mary Berryman foram convidados a ir com os detetives a Nova York. Ao chegar, as duas jovens reconheceram Oscar Slater como o homem que viram deixando a propriedade da senhorita Gilchrist. O Sr. Adams não estava tão convencido de que ele era o cavalheiro que tinha visto. Foi aconselhado ao Sr. Oscar Slater que o pedido de extradição provavelmente não seria bem sucedido, mas ele se sentiu muito angustiado por ter sido acusado de um crime tão terrível e concordou voluntariamente em retornar à Escócia para limpar seu nome. A imprensa noticiou que ele estaria retornando a Glasgow. Eles dedicaram colunas sobre sua vida, informando aos leitores que ele deixou a Alemanha para evitar servir no exército. Eles acrescentaram que ele era judeu, sabendo que naquela época houve um aumento nos sentimentos anti-judeus. A imprensa parecia convencida da culpa de Oscar em vez de permanecer imparcial. O fato de ele ter voltado para a Escócia voluntariamente fez pouco para convencer alguém
de que ele poderia ser inocente. A polícia revistou sua bagagem e encontrou um martelo. Eles pensaram que o martelo poderia ter sido a arma do crime, embora alguns especialistas tenham aconselhado que era pequeno demais para ter causado as feridas na senhorita Gilchrist. Em fevereiro de 1909, testemunhas que alegaram ter visto um cavalheiro na Queen's Terrace em 21 de dezembro de 1908 foram chamadas para um desfile de identificação. A maioria escolheu Oscar. Todos, no entanto, já haviam visto sua foto nos jornais. O Sr. Oscar Slater foi acusado de assassinato. O julgamento de Oscar Slater iniciou-se em Edimburgo em 3 de maio de 1909. As senhoritas Lambie e Barrowman, chamadas como testemunhas, informaram ao tribunal que o réu era um cavalheiro que elas viram naquela noite. No entanto, o Sr. Adams, que não conseguiu identificar o Sr. Slater como a pessoa que viu sair do apartamento da senhorita Gilchrist, não foi chamado para depor. A acusação delineou a maneira como o réu conduzia seus assuntos diários e criou a impressão de que ele era um personagem duvidoso que fazia seu caminho na vida por meios ilegais e imorais. O público estava fascinado pelo caso e, à medida que o julgamento continuava, eles se convenciam mais da culpa do Sr. Oscar Slater. No entanto, a acusação não conseguiu produzir nenhuma prova física. Não havia impressões digitais ou roupas manchadas de sangue. Além disso, apenas um broche foi levado, deixando o restante da valiosa coleção de joias para trás. Por que Oscar Slater estaria procurando um documento de uma senhora idosa que provavelmente nunca tinha visto antes? Havia também o álibi fornecido por sua amante e a empregada, mas a acusação lembrou ao júri que a senhorita André Antoine era uma senhora que ganhava dinheiro entretendo visitantes cavalheiros, e, portanto, ela não era alguém cujo testemunho poderia ser confiável. A imprensa e o público aparentemente ignoraram muitas das evidências. O broche na loja de penhores não era o da senhorita Gilchrist. A viagem para Nova York foi organizada muito antes do crime. A descrição inicial da senhorita Barrowman sobre o homem visto na noite do crime diferia significativamente daquelas fornecidas pela senhorita Lambie e pelo Sr. Adams. O martelo encontrado não poderia ter sido a arma do crime, e a acusação não explicou como o réu entrou no apartamento, pois não havia sinais de arrombamento. Mas aos olhos da imprensa e do público, Oscar Slater era culpado. Quando o julgamento terminou, o juiz resumiu o caso e disse: "Um homem deste tipo não tem a presunção de inocência a seu favor." Quando o júri retornou, eles consideraram o réu culpado por uma maioria de 9-6, 5 achando que o caso não foi comprovado e 1 acreditando que Oscar era inocente. O juiz condenou Oscar Slater à morte. Sua execução foi marcada para o dia 27 de maio de 1909. Não havia direito de apelar de uma decisão judicial, então os advogados de defesa organizaram uma petição que logo ganhou mais de 20.000 assinaturas. O secretário de Estado da Escócia, Lord Battland, cedeu à pressão e comutou a sentença. 2 dias antes de sua execução, a sentença de Oscar foi alterada para prisão perpétua. Apesar da imprensa e do público serem contra Oscar Slater durante seu julgamento, à medida que cumpria sua sentença, alguns começaram a questionar sua culpa. Em 1910, um advogado escocês e criminologista chamado William Rufford publicou o julgamento de Oscar Slater, que destacou o fraco caso que a acusação havia apresentado contra ele. 2 anos depois, em 1912, o autor dos livros de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, publicou um documento chamado O Caso de Oscar Slater. Aqui, ele concluiu que Oscar deveria ser perdoado e libertado. Ele acreditava que o assassino buscava documentos específicos, como o testamento da senhorita Gilchrist, descartando o roubo como motivo do crime. Isso explicaria por que apenas um broche foi levado da propriedade. Suspeitava-se que a senhorita Gilchrist tinha mudado recentemente seu testamento, deserdando vários familiares. Em 1914, o político Thomas Mackinnon Wood ordenou uma investigação privada sobre o caso. O detetive John Thompson Trench,
que trabalhou na investigação em 1908, forneceu informações que teriam sido deliberadamente ocultadas pela polícia durante o julgamento. No entanto, ele foi demitido da força e processado por acusações das quais eventualmente foi absolvido. A investigação também revelou que o julgamento inicial de Oscar Slater não foi prejudicado. O tempo passou. A Primeira Guerra Mundial ocorreu de 1914 a 1918. Os anos 1920 trouxeram avanços na comunicação e na indústria. O caso do Sr. Oscar Slater agora era mal mencionado, e ele permaneceu na prisão de Peterhead, dizendo a quem quisesse ouvir que era um homem inocente. Havia aqueles, no entanto, que ainda pensavam que ele havia sofrido um erro judicial. Em 1924, John Thompson Trent falou novamente sobre a investigação. Ele disse que, na noite do assassinato, a senhorita Lambie havia nomeado um cavalheiro que ela tinha visto sair dos apartamentos, e o nome que ela deu não era Oscar Slater, mas alguém chamado Assam B. No entanto, quando a polícia recebeu a informação sobre o broche penhorado, decidiu-se que Oscar Slater era o principal suspeito e os recursos foram focados em sua prisão. Em 1925, Oscar conseguiu contrabandear uma nota para fora da prisão por meio de um companheiro de cela, que foi passada para Sir Arthur Conan Doyle. A nota pedia que ele seguisse lutando em seu nome. Conan Doyle pediu ao secretário de Estado a libertação de Oscar Slater, mas o pedido foi negado. Nos 2 anos seguintes, Oscar foi mencionado esporadicamente na mídia, mas o público em geral havia esquecido seu caso. Em 1927, o autor William Park publicou um livro chamado A Verdade sobre Oscar Slater, e o caso foi novamente noticiado na mídia. Após examinar todas as evidências, o autor acreditava que a pessoa que assassinou a senhorita Aida Gilchrist provavelmente a conhecia, e é por isso que não houve arrombamento em seu apartamento, pois o assassino havia sido convidado a entrar. Ele suspeitou que o agressor buscava um documento, possivelmente um testamento. Ele pensou que o assassinato pode não ter sido premeditado, mas como o agressor não conseguiu obter o documento, ele pode ter discutido e ferido a senhora idosa e se preocupado que ela o denunciasse à polícia. Ele entrou em pânico e a matou. Esta foi a mesma conclusão a que Sir Arthur Conan Doyle chegou 15 anos antes. O conteúdo do livro e o subsequente interesse renovado da imprensa levaram o procurador-geral da Escócia, Alexander Monroe MacRoberts, a concluir que a condenação de Oscar Slater não estava mais comprovada. Em 8 de novembro de 1927, ele emitiu as seguintes declarações: Oscar Slater agora completou mais de 18 anos e meio de sua sentença de prisão perpétua e me senti justificado em decidir autorizar sua libertação sob licença assim que arranjos adequados puderem ser feitos. Após 6 dias, Oscar Slater foi solto da prisão. Em 8 de junho de 1928, o caso foi apelado perante 5 juízes. A condenação original foi anulada porque o juiz, em 1909, não direcionou corretamente o júri. Oscar recebeu apenas 6.000 libras como compensação. Em 1935, ele se casou com uma senhora escocesa local de descendência alemã, chamada Lina Wilhelmina Schad. Eles se mudaram para Ayr, cidade litorânea, onde ele vendia e consertava antiguidades. Como alemão, ele e sua esposa foram brevemente internados no início da Segunda Guerra Mundial, apesar de não ser mais cidadão alemão e não visitar o país há anos. Oscar Slater morreu de causas naturais em 1948. Ao longo dos anos, surgiram muitas teorias sobre quem seria o responsável pelo assassinato de Marion Gilchrist, mas é um caso que permanece sem solução. Para o quinto e último caso, vamos aos Estados Unidos no final da década de 1870. Mary Elizabeth Stannard nasceu em 1856 em Madison, condado de New Haven, Connecticut. Na juventude, era considerada muito tímida. Ela morava com seu pai chamado Charles, sua madrasta e meia-irmã chamada Susan. Mary era uma criança prestativa que arrumava a casa e fazia suas tarefas sem reclamar. Ela tinha alguma educação, mas lutava na escola.
Quando era adolescente, ela trabalhava quando podia, geralmente ajudando a limpar nas casas maiores de Madison. Ela era conhecida por muitos na cidade, principalmente por seu comportamento alegre. Era evidente que Mary era frequentemente abordada por jovens homens, todos ansiosos para conhecê-la, mas acreditando que ela era uma senhorita doce e inocente. Então, foi uma surpresa quando, em 1875, as pessoas começaram a se perguntar se a senhorita Mary Stannard estava grávida. No dia 7 de abril de 1876, quando ela tinha 19 anos, Mary deu à luz a um menino a quem ela chamou de William Victor Stannard. Logo pareceu que todos os 1.600 residentes de Madison sabiam sobre sua situação, e rumores diziam que o pai era um jovem casado que morava na cidade de Wallingford. Quem quer que ele fosse, não pretendia deixar a esposa e se casar com Mary. Naquela época, uma mulher que dava à luz um bebê enquanto solteira era considerada imoral, e isso trazia um certo estigma social. Mary, no entanto, era vista com muito mais simpatia, pois embora sempre fosse cortês e educada, e fazia o seu melhor para ajudar as pessoas quando podia. Muitos dos residentes de Madison a consideravam uma jovem bastante simplória. Mary cuidava de seu bebê na casa e era visitada por amigos e parentes. Mas ela queria ser capaz de prover para seu filho ela mesma. Ela não estava pronta para ficar em casa e depender da caridade alheia. O reverendo Herbert H. Hayden era um ministro metodista de 27 anos que havia sido nomeado para a vila de Rockland, a cerca de 10 milhas de Madison. Ele se casou com sua esposa Rosa no dia 8 de agosto de 1871 e em 1873 ela deu à luz uma filha. Ela era uma jovem agradável e trabalhadora que trabalhava como professora. Ela era inteligente, mas considerada de constituição delicada. Ela sofreu perdas terríveis em sua vida, pois dentro de um ano de seu casamento, sua mãe, irmã e irmão morreram todos de tuberculose. O reverendo Hayden nasceu em 1850 em Boston, Massachusetts. Ele era filho de um sapateiro, e quando tinha 4 anos a família se mudou para Dayton, a poucos quilômetros de distância, onde seu pai abriu uma loja de campo que se tornou um negócio muito bem sucedido. Ele frequentou a escola até os 16 anos, quando começou a trabalhar como aprendiz de carpinteiro, mas após 2 anos recebeu seu chamado para trabalhar como pastor. Ele afirmou que não queria assumir esse trabalho e orou para que não tivesse que fazê-lo, mas o chamado era muito forte, então ele estudou para se tornar um pregador. Em 1876, ele foi convidado para se tornar o pastor na vila de Rockland. Ele prontamente aceitou e, junto com sua esposa e 2 filhos, mudou-se para uma pequena fazenda nas proximidades. As coisas estavam indo bem para ele, e sua reputação cresceu tanto que, em agosto de 1877, ele foi perguntado se também poderia conduzir o serviço de domingo na cidade de Madison. No inverno de 1877, ele foi oferecido um cargo de professor em Madison. Isso significava que ele teria que deixar sua família aos sábados à tarde para viajar. Ele pregaria aos domingos, trabalharia como professor durante a semana e retornaria para casa, esposa e filhos às sextas-feiras. Foi um momento difícil para a senhora Rosa Hayden, esposa do pregador. Ela dava aulas da fazenda e estava achando bastante difícil conciliar seu trabalho e cuidar de seus filhos, e agora ela estava grávida novamente. Ela também não gostava de ficar sozinha à noite, preocupada com a esposa. O reverendo Hayden providenciou ajuda para ela, contratando em dezembro de 1877 a senhorita Mary Elizabeth Stannard, uma jovem que ele conhecia por ter visitado sua família e incentivado a frequentar a igreja. O pai de Mary também havia emprestado ferramentas do reverendo. Ficou acordado que Mary ajudaria a senhora Hayden durante a semana. Ela chegava à casa aos sábados à tarde, pouco antes do marido da senhora Hayden sair, e ficava lá até a sexta-feira à noite, quando o reverendo Hayden retornava de Madison. A situação durou até o final de fevereiro de 1878, quando a escola onde o reverendo Hayden estava ensinando fechou e ele voltou a morar com sua família. Porém, começaram a desconfiar que o interesse do reverendo na jovem Mary Stannard ia além de um pastor preocupado que a contratou para auxiliar sua esposa. Ele frequentemente era visto na companhia dela,
e havia fofocas na cidade de que o par poderia estar envolvido em algo mais sinistro. Embora Mary não estivesse mais empregada na casa dos Hayden, eles perguntaram se ela poderia cuidar de seus 2 filhos em uma noite de março de 1878, pois eram obrigados a participar de um jantar de ostras em benefício da igreja de Rockland. O jantar aconteceu muito perto da casa. Na verdade, estava a menos de 70 metros de distância. Então, por volta das 9 da noite, o reverendo Hayden voltou para verificar as crianças. Ele ficou fora por pouco tempo e tudo estava em ordem. Ele então voltou para o jantar de ostras. Em agosto de 1878, Mary foi ficar com sua amiga Jane Studley, que morava em Guildford, Connecticut. Mary já havia trabalhado na fazenda do Sr. Studley, e tanto ele quanto sua esposa a consideravam uma jovem agradável que teve o azar de se encontrar anteriormente em circunstâncias desfavoráveis. O Sr. Studley percebeu que Mary estava muito desanimada e pediu à sua esposa para falar com ela. Após alguma persuasão, uma Mary chorosa contou como havia sido íntima com outro cavalheiro e temia estar grávida novamente. Ela estava muito perturbada com isso, pois sabia que ter um segundo filho enquanto solteira traria vergonha para sua família e tinha certeza de que desta vez as boas pessoas de Madison não seriam tão compreensivas com sua situação. A Sra. Studley questionou Mary sobre o responsável pela infeliz situação, mas ela relutou em revelar. Eventualmente, no entanto, ela revelou chorosamente que a pessoa era o reverendo Hayden. Ela disse que aconteceu em março. Enquanto ela cuidava dos filhos do reverendo e da Sra. Hayden para que eles fossem ao jantar de ostras, ela contou que o reverendo retornou à noite e eles foram íntimos e depois ele voltou para o jantar. Ela acreditava estar grávida de 5 meses. A Sra. Studley observou Mary e chegou à conclusão de que ela realmente estava grávida. Mary escreveu uma carta para sua meia-irmã. Nela, ela incluiu uma carta que pediu para que ela enviasse ao reverendo. Nisso, ela pediu que ele a acompanhasse até New Haven para um término. Ela escreveu que depois retornaria para a casa do Sr. e Sra. Studley, até que estivesse adequadamente recuperada. No entanto, o Sr. Studley disse que não teria parte nisso, e no dia seguinte ele acompanhou Mary de volta à pequena casa de seu pai. Nesse instante, ela resolveu não enviar a carta que escrevera ao reverendo Hayden e pediu à meia-irmã que a destruísse. Mary disse a ela que estava ansiosa para falar com ele pessoalmente e garantir que tudo estava bem. Na segunda-feira, 2 de setembro, Mary se encontrou com o reverendo Hayden. Ele disse a ela para não se preocupar e que cuidaria da situação. Ele disse que compraria medicamentos para eliminar o problema. Ele então combinou de encontrá-la no dia seguinte às 2h30, próximo à Grande Rocha, um pedregulho tão grande que havia recebido um nome. Era um lugar onde cresciam amoras silvestres e era cercado por grandes árvores. Seu pai voltou para casa por volta das 4h30 da tarde e notou que Mary não havia retornado. Ele sabia que ela tinha ido colher amoras, mas ela já deveria ter voltado, então ele saiu para encontrá-la. Ele caminhou pela trilha, chamando seu nome. Por volta das 5h30, o Sr. Charles Stannard se deparou com a visão horrível de sua filha morta no chão. Seus braços estavam cruzados sobre o peito, as roupas alinhadas, sem sinais de que ela tivesse se envolvido em qualquer luta. Seu chapéu havia sido colocado cuidadosamente ao seu lado. Não havia amoras no balde que ela havia trazido consigo. O Sr. Stannard correu depressa em busca de ajuda. Ele bateu na porta do Sr. Francis Mills, que alertou seus 2 filhos, e todos foram prontamente até onde Mary estava deitada. A notícia do assassinato começou então a se espalhar pela cidade, e em pouco tempo, mais de uma dúzia de pessoas se reuniram no local remoto ao redor do corpo, um dos quais era um ministro metodista, reverendo Herbert H. Hayden. Uma busca foi feita pela arma, mas nada foi encontrado. Anoitecia e a chuva começava a cair. O corpo de Mary foi levado para a casa do pai e a justiça local foi notificada. Rumores de como essa terrível tragédia aconteceu logo começaram a se espalhar pela cidade de Madison e além. Inicialmente, especulou-se que Mary poderia ter cometido suicídio, mas seus braços estavam cruzados. Havia um golpe em sua cabeça e uma facada na garganta.
Nenhuma arma havia sido vista por perto e havia hematomas em seus pulsos. A justiça ordenou que fosse realizada uma autópsia, que ocorreu às 3 da manhã de quarta-feira, 4 de setembro, e foi realizada pelo Dr. Rufus W. Matthewson. Ele concluiu que a morte foi causada por um golpe na cabeça com um objeto contundente e uma facada no pescoço. A morte da pobre Mary Stannard era a única coisa sobre a qual os residentes de Madison falavam. Durante todo o dia, na quarta e quinta-feira, as pessoas paravam nas ruas para ver se alguém tinha ouvido se houve algum novo acontecimento na investigação. Mas, na verdade, o único nome que estava sendo mencionado era o do reverendo Herbert H. Hayden. Quando a meia-irmã de Mary contou aos juízes a história de como Mary havia combinado de encontrar o pastor para discutir sua condição, o delegado Hull recebeu ordens para prendê-lo. A esposa do reverendo acabara de ter seu terceiro filho. No entanto, ele foi levado sob custódia. No dia seguinte, repórteres foram a Madison e tentaram entrevistar o suspeito. No entanto, ele não estava disposto a falar sobre o crime do qual era acusado, apenas a dizer que era inocente. O crime se tornou a notícia do momento. O Hartford Courant publicou em suas colunas da sua culpa como o caso se apresenta agora. Pode haver muito pouca dúvida e parece que ele foi levado pelo medo a cometer o assassinato, e ainda assim o fez de maneira tão desajeitada que tornou quase impossível para ele escapar da suspeita e da prisão. Na terça-feira, 10 de setembro, uma audiência começou na Câmara Municipal de Madison. Os órgãos vitais de Mary Stannard foram preservados em potes de vidro. Em uma reviravolta estranha, foi revelado que, no momento de sua morte, Mary não estava grávida. Durante a audiência, mencionou-se que uma quantidade de arsênico capaz de matar até 20 pessoas foi encontrada em seu corpo. A audiência durou 2 semanas, e o reverendo Herbert Hayden foi inocentado de todas as acusações. Muitos em Madison duvidaram que o reverendo pudesse ser culpado de tal crime. Ao sair do tribunal, foi recebido por apoiadores que comemoravam. Mais tarde, no entanto, surgiram evidências de que, após encontrar Mary no dia 3 de setembro, o reverendo havia viajado para Middletown, onde comprou uma onça de arsênico, alegando querer se livrar de ratos que o incomodavam em casa. O veneno foi embrulhado e rotulado, mas o nome do comprador não foi anotado. Porém, ao sair da farmácia, foi abordado por um cavalheiro de sua igreja que perguntou sobre a saúde de sua esposa e do bebê. Com essa nova evidência, o reverendo Hayden foi novamente preso e levado para a prisão de New Haven. Ele então foi acusado e permaneceu na prisão à espera de seu julgamento pelo assassinato de Miss Mary Elizabeth Stannard. O julgamento do reverendo Herbert H. Hayden começou no dia 7 de outubro de 1879, mais de um ano após o assassinato ter sido cometido, e assim como a primeira audiência, foi um assunto contencioso. Todas as testemunhas anteriores foram intimadas a comparecer, mas a defesa apresentou vários suspeitos alternativos, incluindo o pai de Mary, Childs. Outro nome mencionado foi o de Ben Stevens, de 60 anos, que era bem conhecido da família. Houve sugestões de que na sexta-feira seguinte ao assassinato, a esposa do Sr. Stevens estava lavando as calças dele e encontrou tanto sangue nelas que desmaiou. Quando os repórteres a questionaram sobre isso, ela disse que realmente desmaiou, mas devido ao esgotamento de tanto trabalhar naquele dia, e assegurou aos repórteres que não encontrou nenhum sangue nas calças do marido. O único aspecto intrigante era o arsênico. O réu confessou ter adquirido uma onça de arsênico para eliminar ratos em sua residência. Ele até mesmo disse às autoridades que não havia usado e que ainda estava em seu celeiro. As autoridades o encontraram onde ele havia informado. Ainda estava embalado e nenhum havia sido usado. No entanto, o professor Samuel Johnson, do Yale Medical College, conseguiu determinar que o arsênico encontrado no celeiro era diferente daquele encontrado no estômago de Mary. Foi explicado ao tribunal que o arsênico se condensa em cristais de 8 lados, que são então moídos com um rolo. Porém, alguns dos cristais são tão pequenos que permanecem inteiros. Ao usar um microscópio para olhar em detalhes esses cristais, o professor conseguiu afirmar conclusivamente que o arsênico encontrado no celeiro não havia sido comprado ao mesmo tempo ou na mesma loja que o réu alegou ter comprado o arsênico
para se livrar de ratos em sua propriedade. No entanto, o arsênico encontrado no estômago de Mary sem dúvida foi comprado na loja em Middletown. A defesa também apresentou testemunhas para tentar refutar essa teoria. Embora as evidências científicas apresentadas não provassem que o réu era culpado, sugeriam que ele não havia dito a verdade sobre onde havia comprado o arsênico encontrado em seu celeiro. A acusação informou ao tribunal que acreditava que o réu havia comprado mais arsênico depois de ter dado o arsênico comprado em Middletown para Mary. Eles alegaram que ele fez isso para tentar encobrir seu crime. A acusação acreditava que Mary havia tomado o arsênico pensando ser um remédio rápido para terminar sua gravidez. Preocupada com sua segurança, ela tentou correr de volta para casa. Em pânico, o reverendo Hayden a atingiu com uma pequena pedra e depois cortou sua garganta. O tribunal foi mostrado um canivete que pertencia ao réu. No entanto, não era incomum possuir tal faca naquela época. Foi a aparição no banco das testemunhas da esposa do reverendo Hayden, Rosa, que mais ressoou com o júri. Em um depoimento emocionante, ela contou sobre sua fé absoluta na inocência do marido. O julgamento durou 3 meses, e só em janeiro de 1880, que o júri finalmente se aposentou para deliberar o caso, mas após muita consideração, eles não conseguiram chegar a um veredicto. Houve, em vez disso, um júri em impasse. O julgamento demorou muito mais do que o previsto e custou mais de $30 mil. O Estado não estava preparado para financiar outro julgamento, especialmente depois de saber que apenas um jurado considerou o réu culpado. Os outros todos foram convencidos de sua inocência após o depoimento da Sra. Rosa Hayden. Alguns dias depois, o reverendo Herbert H. Hayden foi libertado. Ele então retornou para sua família. Por um curto período, ele continuou a pregar no ministério metodista, mas eventualmente decidiu se mudar para New Haven e começou a trabalhar como carpinteiro. Ele faleceu em 13 de maio de 1907, aos 57 anos. Arrecadaram dinheiro para ajudar William, filho de Mary. Ele continuou a viver na área. Ironicamente, ele morreu em Middletown em 1957, aos 81 anos de idade. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Este foi meu vídeo mais longo, então agradeço muito por terem chegado até o fim. Por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter e espero ver todos vocês novamente para o próximo caso breve.